pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, transformação digital, empreendedorismo, intraempreendedorismo. Hoje com um convidado mais do que especial, Fábio Mota. Fábio, tenho admiração grande pelo seu trabalho há muito tempo, já te acompanho. Você que cuida aí como vice-presidente de áreas, né? Depois você vai contar para a gente aí, mas de uma gigante que é a Raizen. Muita gente às vezes não conhece a Raizen pelo nome, né, Fábio? Mas eu tenho certeza que na hora que você trouxer um pouquinho do que a Raizen faz, quem está nos ouvindo aqui que ainda não conhece, tenho certeza que vai reconhecer algumas marcas aí, ou utiliza, às vezes sem saber, os serviços da Raizen, né? Os produtos que a Raizen produz. Comigo aqui hoje, meu querido Lílio Rocha. Lílio, temos uma missão difícil aqui, que é extrair o máximo de conhecimento da mente do Fábio Mota. É um cara brilhante e a responsabilidade é mais nossa agora do que dele. Toda vez, Fábio, que eu vejo alguma coisa falando de inovação no meio de pessoas que estão movimentando e mudando o ecossistema como você, eu falo, eu tenho umas 500 perguntas. De vez em quando o Gustavo vai cortar aqui que eu fico fazendo um monte de pergunta. Mas, Fábio, primeiro, é um prazer estar aqui com você. E a gente sempre pede para o convidado para ele se apresentar, né? Para ele falar quem é ele, de onde que ele veio, como é que começou essa jornada. E vamos lá, se apresenta para o pessoal aqui, para quem está nos ouvindo, nos vendo, quem que é o Fábio Mota? Maravilha. Primeiro, obrigado também, é um prazer estar aqui com vocês. Gustavo aqui eu já conheço de longa data, a gente se ajuda, né? Eu sempre gosto de dizer que esse mundo de tecnologia não tem uma fonte única, no final das contas cada um sabe um pedaço e a beleza está em como é que a gente junta essas peças, né? E prazer te conhecer, ainda aqui virtualmente, Lílio. Quem é o Fábio Mota? Fábio Mota tem 44 anos, eu sou casado, marido da Denise, eu tenho um filho, o Matheus, de 10 anos. Minha mãe é do interior aqui do estado de São Paulo, meu pai é do interior de Minas Gerais, aí também já tem um primeiro ponto aí de conexão aí com o Gustavo, né? Meu pai é de uma cidade chamada Missionários. Eu sou engenheiro mecânico de formação acadêmica, sou pós-graduado em administração e já fiz uma série de cursos, esses mais curtos, né, ou de média extensão, voltados à complementação da minha formação, seja no contexto administração, mas a grande maioria é no mundo de tecnologia, no mundo de inovação. Uma curiosidade, eu não sei se o Gustavo já me ouviu contando essa, né? Mas meu primeiro emprego foi uma cantina de escola, no balcão ali, vendendo coxinha, vendendo refrigerante. Nesse meio tempo eu comecei a fazer a faculdade de engenharia e aí eu já entrei no meu primeiro estágio numa empresa de projetos. Depois disso eu fui trabalhar também como estagiário ainda numa multinacional fabricante de pneus. E depois, no finalzinho da faculdade, eu entrei na Accenture, que aí é onde, de fato, eu entro no mundo de TI, de tecnologia, né? Ainda entrei, talvez, mais encantado com a questão de trabalhar numa consultoria, numa multinacional, do que propriamente com a TI, né? Mas é interessante que a TI, de certa forma, entrou na minha vida e não saiu mais até hoje, né? E dali para frente, eu fiz uma trajetória dentro da consultoria, né, que você vai crescendo na estrutura, até receber o convite. Na época ainda era Cosan, não era a Raiz, isso era por volta de 2009, que é quando eu chego na Cosan. A Cosan ainda era um negócio do setor sucroalcooleiro apenas, né? Tinha as usinas produzindo açúcar e etanol e tinha recém-adquiridas as operações da Esso do Brasil. Eu não sei se todo mundo lembra dos postos de gasolina Esso, vermelho, azul com o tigre, né? Enfim, eu cheguei bem no término dessa incorporação e logo em 2011 foi formada oficialmente a Raizen, e não só o grupo Cosan expandiu em negócio, como a Raizen cresceu absurdamente. Se você quicou a bola, Gustavo, falando sobre Raizen, né? Deixa eu também apresentar formalmente a Raizen.
A Raízen, apesar de ser uma empresa relativamente nova, né, nasceu em 2011, ela já nasceu grande, né, porque ela juntou parte dos negócios da Cosan e parte dos negócios da Shell, basicamente na época, né, as unidades produtivas, né, as nossas usinas, que hoje são multinegócios, não são mais só açúcar e etanol, né, juntou com a parte de distribuição de combustíveis, que eu tenho certeza que todo mundo reconhece como os postos Shell, onde é que a gente passa para abastecer aí toda semana. Esses dois negócios se juntam e a gente cria a Raízen. Hoje é a terceira maior empresa do Brasil em faturamento, é a segunda maior distribuidora, mais de 40 mil funcionários, enfim, os resultados cresceram, a empresa expandiu, a gente é multinegócio, então a gente deixou de ser, de novo, vou falar só, porque o só parece que é pouco, mas o só já era relevante, já era bastante, porque o segmento de infraestrutura acaba que abraça sempre todo local onde ele se estabelece, né? Mas hoje a gente é uma empresa que se apresenta como uma empresa integrada de energia, por quê? Porque a gente está lá desde o campo, né, preparando a terra, plantando a cana-de-açúcar, colhendo, e dali a gente extrai hoje o etanol de segunda geração, a cogeração, né, que produz energia elétrica, então a gente tem bioenergia, a gente tem o biogás, então a gente expandiu muito o portfólio, e o próprio etanol nosso de segunda geração, que a gente pode explorar aqui mais no bate-papo, ele é matéria-prima desses novos combustíveis tão necessários para essa transição energética, né? Então, o etanol de segunda geração, ele é fonte para produzir o combustível de aviação, ele é fonte para produzir o combustível marítimo e N outras coisas que ainda vão ser desenvolvidas, né? Então, aquele negócio, a gente nem chama mais de usina, a gente chama de bioparque de energia, porque ele deixou de ser puramente aquele processador de cana-de-açúcar que tirava o açúcar e etanol, ainda que sejam ainda muito relevantes e muito importantes para a economia mundial. Mas essa é a pequena Raízen, que legal, o gigante hein? Raízen. E eu vi que você já tem o quê? Mais de 13 anos aí? 2009 para 24, Contando é isso com o aí. Cosan ali. Exatamente. Que legal, viu? Incrível. E é uma gigante, né? Porque é interessante como é que, às vezes, quando você não conhece muito bem a empresa, você pode ter uma visão talvez mais restrita do quanto ela toca as economias, não só local, né, aqui Brasil, Argentina, Paraguai, que são os lugares que a gente atua como operação presencial com os postos de gasolina, mas o nosso produto que ele é exportado, né, para o mundo inteiro. Incrível. Que faz da gente essa gigante. Outro dia eu fui dar uma palestra num evento de etanol. Inclusive estava o pessoal da Raízen lá, mas era para produção, era um evento de uma indústria que vende insumos ali para os produtores, né, de cana-de-açúcar. E teve uma palestra de um professor da USP sobre o etanol, né, e eu fiquei impressionado, assim, que beleza que é esse combustível e como o mundo ainda não viu, né, não enxergou todo o potencial do etanol. Inclusive ele falou um negócio interessante sobre o carro híbrido, né? Que o melhor modelo é o carro híbrido com etanol, né? Que é o mais puro, assim, o mais limpo e é uma área, né, que cresce muito, né? Ô, Fábio, conta pra gente aqui, você que já liderou, né, especificamente a área de tecnologia, já foi o CIO da Raízen, hoje, né, você tem é muito mais amplo. Primeiro, conta pra gente assim, o que é hoje, né? O que você faz hoje como vice-presidente aí de serviços compartilhados e o que está debaixo hoje da sua estrutura e como é que é inovar numa empresa desse porte e no mercado super tradicional, porque muitas vezes quando a gente aborda empresas em negócios tradicionais, o cara fala, mas nosso negócio é difícil inovar, em siderurgia é difícil, não dá, em plano de saúde, mas a gente é regulado. E a gente vê, ao mesmo tempo, que a Raízen ganha prêmios direto de inovação, é uma empresa super ativa, né? Uma empresa que meio que tem a inovação no seu DNA. Não só na Shell, porque aí até dá para entender mais, porque
B2C, né? Você tem um pouco mais dessa facilidade para inovar, porque né, tem uma inovação ali do varejo, mas também para a parte de trás, né? Eficiência, dados, inteligência artificial. Então conta um pouco assim, do que é a sua missão hoje dentro da Raiz e o que é a inovação dentro da Raiz. Porque às vezes a gente só vê o lado de para fora, mas o que vocês têm feito para dentro também? Perfeito. Então vamos lá. O que é o escopo que tá comigo sobre a minha gestão? A vice-presidência se chama Serviços aos Negócios e Tecnologia. Eu tenho 7 diretos, sendo que 3 são de serviços aos negócios e 4 são de tecnologia. O que é a parte de serviços aos negócios? Alguns dos serviços que suportam os negócios. Quais são eles? Então, eu tenho uma estrutura que suporta as operações das unidades produtivas. Então, nós temos os nossos terminais de distribuição de combustíveis, nós temos os nossos bioparques. Então, ali tem o negócio agrícola, tem o negócio industrial, mas tem uma série de atividades de apoio. Algumas de entrada de produto acabado, entrada de matéria-prima, saída de produto acabado, o próprio suporte administrativo local. Eu tenho todos esses serviços compartilhados, como você citou, né? Então, o que seria a parte não corporativa, né? De finanças, RH, facilities, legal. E eu tenho também, sob a minha gestão, a parte de atendimento a clientes. E essa jornada de atendimento a clientes, a gente vai falar aqui de tecnologia, mas é interessante também como é que algumas disciplinas vêm se transformando até como uma reação da mudança do contexto externo, né? Então, a gente discute muito o quanto tecnologia impacta certas disciplinas, mas o quanto a mudança da forma como se operam certas disciplinas, elas também impactam aquilo que é demandado de tecnologia. Uma das pautas é a jornada do cliente, a jornada do colaborador, usabilidade, atendimento, tudo isso daí é um elemento muito estratégico. Saiu daquele lugar lá atrás, talvez do suporte técnico, suporte pós-venda, né? Hoje ele é um elemento que compõe a estratégia da entrega de um serviço ou de um produto diferenciado, né? Mas essas são as 3 áreas de serviço aos negócios. As outras 4 de tecnologia, como é que elas estão divididas? Eu tenho um grupo que cuida da visão de longo prazo, da estratégia, que é onde o próprio Pulse, a gente vai falar dele, é o nosso hub de inovação no qual ela está pendurada. A gente tem uma estrutura focada de entrega de produtos digitais, toda a parte de dados e também os projetos de transformação, os projetos estruturantes, né, que geralmente tocam múltiplas áreas da companhia. A gente tem uma estrutura de CIO, que cuida de toda a arquitetura, governança, cibersegurança. E eu tenho cibersegurança no contexto de estratégia, né, de desenho, de arquitetura, mas eu também tenho uma estrutura que fica apartada, que é essa 4ª estrutura de tecnologia, que é o Centro de Defesa Cibernético. Então, eu tenho um grupo até para tentar dividir aqui as mecânicas de incentivo, né, tem um grupo focado na defesa e no ataque proativo, né, para encontrar vulnerabilidades de todo o nosso parque tecnológico. Então, isso basicamente aqui hoje somos por volta de 4 mil pessoas. Nossa, você é novo, cara. Tanto de coisa que tem debaixo. Eu tenho 2 vidas aqui já, Gustavão. Que isso? Não, mas é que eu tenho um time... pessoas? Se você olhar para esse time aí, o que nós estamos falando? Eu tenho um time muito bom, é por isso, faz a minha vida mais tranquila. São por volta de 4 mil pessoas hoje, nesse meu time. E conectando agora já também com o DNA da Raiz, né? Lembrar que a Raiz, basicamente, era a constituição lá no começo, né? Da Esso, da Shell e da Cosan, né? E para a nossa visão, cada um traz algumas fortalezas que a junção delas é onde a gente tem tirado a beleza dessa combinação, né? Então, o mundo de inovação fala tanto de diversidade, fala tanto de colaboração, co-criação. Para mim, a formação da Raiz é um exemplo real de como a combinação de múltiplas fortalezas cria um gigante diferenciado, né? Então, a ESSO trouxe muito a questão da excelência operacional, a Shell trouxe muito essa fortaleza de relacionamento com o cliente, e a Cosan trouxe muito esse DNA empreendedor. Então, se você pensar que você consegue extrair, ser eficiente, excelência, se relacionar bem com o cliente e pensar fora da caixa, pensar diferente, criar, você sem dúvida nenhuma cria
um grande gigante que é capaz de promover transformações. E o tema energia, né, a discussão climática, lembra que às vezes você empurra e às vezes você é puxado. E quando tem essas duas combinações, é a forma ideal de você extrair valor, né? Então, o mundo demanda mudanças com relação à energia. E a gente tem a oferecer produtos ou matéria-prima para ajudar nesse processo de transformação. Você citou a questão do carro brasileiro movido a etanol, que quando você olha a cadeia inteira, né, desde lá do processo de produção da energia até o descarte total do carro, das peças desse carro, essa equação completa faz com que o carro movido a etanol seja vencedor, se destaque pela sua capacidade de ser mais verde quando se compara a cadeia inteira. Só que para você promover essas mudanças, você vai precisar se arriscar, você vai precisar experimentar, você vai precisar errar para aprender com esses erros. Mas para manter a vanguarda, às vezes talvez a gente falou bastante no passado de ser o melhor de todos, né, em tudo, né, e talvez a gente tenha que ser, talvez chegar primeiro e eventualmente não ser momentaneamente o melhor, experimentar para logo descobrir e assim escalar, mantendo ou trazendo de volta para a liderança. Então tem uma série de disciplinas, uma série de temáticas que vêm sendo experimentadas e que são necessárias, porque a gente sabe que de 10 tentativas, 1, 2 vão dar certo, só que são essas 2 que vão gerar a disrupção, vão gerar o algo a mais, vão gerar o algo diferente, né? Por isso que eu conecto isso daí com o Pulse. Acabei citando rapidamente como uma das estruturas que estão aqui comigo, mas o Pulse ele acaba sendo um grande veículo para a gente colocar, ou manter em contato o ecossistema de inovação com os nossos desafios. E aí os desafios podem ser da Raizen, como podem ser do setor. Porque também tem um aprendizado muito interessante nosso do começo da constituição do Pulse, que os bons empreendedores, eles querem romper e criar coisas muito disruptivas e muito significativas, com um mercado potencial muito grande, né? Então, talvez aquela visão de exclusividade do passado, ela não nos beneficia em termos de inovação, né? Então, a gente aprendeu que o Pulse ele deve promover os desafios da Raizen, mas também promover os desafios do setor, porque uma vez que ele, de certa forma, ele coparticipa nesse processo, o fato da gente ser grande, a gente também vai se beneficiar e vai se beneficiar em grande escala, né? Então, por isso que nós fomos o primeiro hub de inovação agro a ser constituído no Brasil. Obviamente tem muito aprendizado, né, dentro dessa jornada, mas também muitos frutos positivos que se conversam com a questão da inovação, né? Então, obviamente, não é para inovar em qualquer lugar. Você não pode errar em qualquer lugar, mas a Raizen ela é muito grande, então ela te permite que você consiga separar, eu vou chamar de campos de prova, né, mas que no final do dia pode ser no campo, verdadeiramente campo físico, né, lá onde tem a plantação, mas também pode ser dentro do escritório com um pedaço de algum processo, um pedaço de alguma operação, um pedaço de algum mercado no Brasil, né, o Shellbox, que é a nossa plataforma digital, ela começou lá em Goiânia, né? A gente escolheu esse mercado para experimentar, né? As lojas do Grupo Nós, a Oxo, a famosa Oxo, a gente escolheu experimentar no interior, em Campinas. Então, o fato da gente ser muito grande nos permite que a gente tenha campos de experimentação que vão nos gerar aprendizado antes de escalar. Não sei se eu estou me estendendo muito. Não, tá, Mota, e de novo, né, a gente vai se identificando, né? Você falou da ESSO, eu já lembrei de quando eu tinha meu Fusca, quando eu ia abastecer lá. E aí falou da cana, eu moro em Indaiatuba, né? Eu fico aqui em São Paulo, né? Na sede da Samba aqui, na filial aqui em São Paulo. E Indaiatuba é cana, né? Então, há 30 anos atrás, o meu quintal ficava cheio da fuligem, né? Que hoje não é mais desse jeito que é feito, né? Que a gente falava, nossa, lá tão o pessoal colhendo cana lá, enchia a cidade daquela... E hoje não, eu não escuto nada, eu nem barulho, nada, né? Então, nos últimos 30 anos, a quantidade de tecnologia envolvida nisso, na cana, né? E aí você falou, né, que do campo ao usuário, né? Que vai desde ali... Ah, e sou Shell Lovers, tem um posto aqui na esquina que eu abasteço há 27 anos.
27 anos, que quando eu não tenho... esqueci a carteira? Depois você volta aí, você paga, porque é claro que é da Tuba, né? Cidade pequena. Aí eu sou Shell lovers, assim, onde é que tem um Shell aqui perto? É aqui mesmo que eu vou abastecer, né? A gente olha o logo. E você comentou do Pulse, e aí era o gancho, porque olhando essa quantidade de frente, tudo que você falou, né? São várias frentes ao mesmo tempo, uns precisam de muito investimento, menores investimentos. Como conseguir criar esse ecossistema e que não pareça que o Pulse é inovador, né? Quer inovar? Fala com o Pulse, né? Como conseguir fazer com que todos criem esse sentimento de bora inovar, bora fazer junto, né? Somos muito grandes, mas cada um tem o seu papel e não simplesmente, liga lá pro Monta, pro Pulse lá que eles resolvem. O que é interessante nessa jornada do Pulse, né? E eu, em algum momento do passado, comentei com o time: nossa, eu não vejo a hora do Pulse não precisar mais existir. Mas acaba que, para o começo da jornada, ter esse elemento físico, simbólico, no qual quase que uma série de, vamos dizer assim, de permissões, como eu cuido de facilities, faço até, são 2 temas sobre a minha gestão, mas até permissões que a gente dava, poxa, o que pode, o que não pode no escritório corporativo, né? Ali a gente tinha um laboratório. Então o Pulse sempre foi um local para mais permissivo para a gente fazer algumas coisas. E é interessante que dentro desse simbolismo, acabava que algumas coisas fazia sentido. Deixa eu ir lá para o Pulse, que aí eu posso, se eu errar, eu vou errar perto de pessoas que estão mais acostumadas como lidar com esse erro, né? Vão me ajudar a fazer esse recorte melhor das coisas, né? E deixa eu correr para errar barato, né? Então, naquele começo foi bastante relevante, mas eu te diria assim que hoje ele, obviamente, ele tem o seu valor, porque ele é uma marca muito forte, ele é uma porta de entrada muito forte, que tem um processo, tem uma governança, né, para direcionar qualquer empreendedor ou qualquer startup que quer fazer um trabalho conosco, e a gente é de maneira reativa, como a gente também é proativo, a gente faz screening de mercado, visita de mercado, e eu tenho pessoas que sabem a melhor forma de se conectar e de se comunicar e entender o ecossistema de inovação. Mas aqui dentro, no final do dia, o fato de já existir essa série de iniciativas acontecendo, às vezes conectadas com startup, às vezes não conectadas com startup, né? Então, talvez em algum momento do passado ainda tinha essa confusão de, não, inovar é com startup. Não é inovar com startup, inovar você inova em qualquer lugar, né? Você precisa muito mais encontrar o espaço, a permissividade, né, com o entendimento. Lembra que eu comentei, não é em qualquer lugar, né, e não é a qualquer custo. Você precisa saber como recortar, né? Então, para isso tem método, tem formas, tem pessoas que conseguem ajudar, a gente tem mais chance dessas iniciativas dar certo, né? Mas, obviamente, no final do dia você monta uma carteira, né? Quase uma carteira, um portfólio de investimentos, né? Onde é que você vai abrir 10 iniciativas, para algumas darem certo e outras vão dar errado. Mas se você acompanhar só a iniciativa, talvez você gerencie frustração. Se você acompanha o portfólio, no final das contas você vai ver o quanto esse portfólio está te dando de resultado, né? E aí some, no final do dia, as falhas e enaltecem, aparecem mais. Um caso interessante real. O Pulse, o primeiro batch de startups que se associou a gente foram 12. E foi muito interessante, a gente passou 2 meses e meio, 3 meses, selecionando aquilo que a gente entendia como, montando o nosso portfólio. E com 1 mês, uma das startups fechou. Caramba, a gente passou quase 3 meses escolhendo as teóricas melhores para compor o nosso portfólio, e ela fechou. Logo na sequência, uma outra foi comprada por uma multinacional. Então, assim, que no final do dia reforça um pouco o que a literatura nos dizia, né? Monte um portfólio, porque você está lidando com risco, e para você inovar, você vai precisar se arriscar, né? Então, acontecer esses casos dentro de casa, no final dos contos, eu acho que tem uma mão oculta que empurra e incentiva todo mundo a cada vez mais buscar. E, de novo, lembra que a gente veio de um DNA empreendedor da Cosan, que gosta de desbravar, né? Que tem isso daí do experimentar, do desafiar, né? O Rubens Ometo, que é
que é o fundador da Cosan, quem começou, quem fez essa empresa ser o que ela é hoje, escreveu um livro que fala do inconformismo, né? Então, é um pouco do que está presente aqui dentro do DNA nosso, né? Vamos experimentar, vamos buscar. Então, inovação, talvez até sem o nome de inovação, sem o brand de inovação que ganhou notoriedade nos últimos anos, mas o experimentar coisa nova é muito presente aqui. O veículo Pulse gera o simbolismo, gera o local físico, né? Gera os exemplos, né? Traz o label, né? Ele puxou lá atrás programas de intraempreendedorismo. Depois a gente até percebeu, a gente nem precisa disso, as ideias continuam nascendo aqui, né? Mas tem esses marcos que talvez dentro de uma jornada eles fazem sentido, né? Mas hoje eu diria que ele é onipresente, não sei se é uma boa palavra, mas é como as coisas vão acontecendo. Né? Só não pode de qualquer jeito, né, Mota? Exatamente, mas isso também é aprendizado, né? Porque talvez a gente começou lá atrás numa expectativa, poxa, se eu achar as melhores startups, esse negócio vai acontecer aqui dentro. E a gente viu que as startups ajudam, mas no final do dia vai depender das pessoas aqui dentro, vai depender da cocriação das várias mãos, vai depender de diversidade para enxergar o que talvez os semelhantes não enxergam, né? E vai depender de escolher os locais certos de constituição desses portfólios para uma coisa dar certo, para uma coisa dar errado, mas ter outras que dão certo para gerar o prêmio muito maior. A gente tem, de novo, eu não sei se é um benefício ou uma consequência, né? Mas como a gente é grande e como a gente está em um segmento que tem muitas inovações, mas talvez a gente esperar não é suficiente, né? A gente perde a oportunidade de liderar. Lembra que eu citei o Pulse, né? Algum outro gigante do agro poderia ter criado o Hub de Inovação Agro no Brasil, mas não criou, né? Então, às vezes a gente se sente como necessidade de ser o protagonista, porque parece que não adianta esperar, mas também porque se a gente puxa, a gente acaba gerando, né, a tendência e você traz todo mundo, né? Porque é interessante ver muito na sequência abriram vários outros, mas muito na sequência. Fala, poxa, então tava todo mundo com esse negócio quase pronto, mas esperando alguém se arriscar primeiro. Coragem. Só que aí o bom que é, todo o ecossistema ganha, né? Porque vem todo mundo junto desse movimento. Se pegar a quantidade de startups ou de empreendedores trabalhando para a cana lá atrás, quando a gente começou o Pulse e hoje, exponencializou. Por quê? Porque tem muito mais gente entendendo do negócio, entendendo do mercado, né? A gente fala muito que a cana é a melhor planta para se converter energia solar em energia, né? Mas talvez isso daí não era de conhecimento dos empreendedores que buscam ou grandes mercados para eles encontrarem soluções para endereçar esses grandes desafios. Mota, muito legal o que você está trazendo. E aí você trouxe um ponto interessante. Teve uma onda de labs, né, há alguns anos. Eu mesmo fui do conselho lá da ArcelorMittal, onde a gente montou o Açolab, né, que é uma referência também para o setor de siderurgia. A gente conseguiu fazer um negócio muito legal, muito do que você está falando aí também, né, de essas áreas, esses laboratórios, eles acabam de alguma maneira contaminando o core também. As pessoas que estão ali no core, num negócio muito mais processual e de execução, começam a interagir com players de fora que tem mais agilidade, que consegue experimentar e que olha para os dados e tal, e isso começa a contaminar, né, o core, e é muito legal porque eu vi isso acontecer lá na própria Arcelor. Mas um problema que é muito comum, e eu estou também em conselho de outras grandes empresas, é aquela dúvida de, poxa, mas aí eu vou conectar um monte de startup aqui no meu negócio, esse cara vai aprender comigo, esse cara vai ter acesso a alguns dados, por exemplo, né? Se for o caso, e aí depois ele vai embora e leva tudo. Eu, outro dia, conversando com o CEO de uma grande empresa do agro, listada em bolsa, inclusive, e ele me falou isso, pô, Gustavo, a gente conectou 2 empresas aqui, 2 startups, começamos a passar dado de produção de soja nos últimos X anos. Mandava dado de não sei o que, tal, disso, daquilo, e de repente um concorrente comprou as 2 startups e levou todos os dados dele.
Como é que vocês fazem com isso? Assim? Porque esse é o medo que todo mundo tem. Por outro lado, o que algumas empresas tentaram fazer, e você trouxe um pouco disso também, era, poxa, não, então você é exclusivo meu, ou eu vou ser dono do seu negócio, né, de 50% mais um lá para ser majoritário, e aí acaba que, de alguma maneira, você pode afastar os bons empreendedores. Como é que vocês fizeram para resolver essa governança, né? A governança de dados e acesso, e também uma governança de estratégia, que é tipo, poxa, eu não posso ensinar tudo, trazer esse cara, fazer ele ficar grande e de repente ele vai embora e pode ir para um competidor. Como é que vocês lidam com isso? Aí vem assim de duas coisas, né? A primeira que é muito necessário, você não consegue comprar esse gabarito, né? Esse framework, até porque para cada empresa, para cada mercado, para cada realidade, para cada maturidade, você vai ter um esqueleto, uma estrutura de decisão. E aí é onde talvez o fato da gente experimentar, a gente começar lá atrás, permitiu a gente aprender. Você concorda que a gente poderia, em última instância, contratar uma consultoria, ela nos ajuda a montar esse desenho, mas talvez esse mesmo desenho ele não estaria igual um ano depois. Uhum. Então, você ter a possibilidade de amadurecer. Então, se você perguntar para mim como é que era o processo de vocês de make or buy, de decidir se você constrói dentro de casa ou se você compra 6 anos atrás e como ele é hoje, ele é totalmente diferente. Ele é muito mais maduro, só que ele tem muito mais ramificações. Uhum. Então, aquilo que a gente de fato conclui que tem que ir para uma seleção de software, que vai demorar X tempo para você escolher o melhor software, é uma parcela muito pequena, porque tempo, chegar primeiro, tem feito muita diferença. Então, isso vai pressupor tomar alguns riscos. Então, vai ter que, dentro do nosso processo de decisão, tem momentos que a gente entende que a gente vai se blindar com um contrato bastante rígido, vai ter momentos que a gente vai ter que ter um contrato um pouco flexível, e vai ter momentos que, para não investir tanto tempo montando esse contrato, seja esse rígido ou seja esse flexível, às vezes é mais ágil você comprar um pedaço dessa companhia e combinar algum tipo de exclusividade, mas que tem sido cada vez mais difícil, porque, de novo, como todo bom empreendedor, ele quer fazer do seu negócio gigantesco, você querer tratar como exclusivo pressupõe limitar o mercado dele, né? Então essa conversa acaba sendo uma conversa ruim. E para você ter uma boa solução, eu lembro do começo dessa jornada nossa, onde é que eu fui conversar sobre exclusividade, e até o contraponto do empreendedor foi muito disso. Ele falou, olha só, esse meu algoritmo, ele só é inteligente, ele só é tão mais inteligente que os outros algoritmos, porque eu tenho não só os dados seus, quanto os dados dos seus competidores, que faz com que ele seja muito mais completo, esse algoritmo aprendeu mais do que talvez um algoritmo dentro de casa, né? Então, ponderar isso daí para saber até onde que você vai não é uma equação trivial. A gente ajusta ela e vem ajustando, mas tem que viver. Tem que viver, né? Então, imaginar que alguém você vai contratar uma consultoria que vai ajudar você a fazer esse desenho, obviamente a consultoria pode te ajudar a estruturar, mas você vai precisar viver, vai precisar evoluir, porque muitas das coisas vão evoluindo, tem coisas que às vezes elas são exclusivas, então que nem assim, por exemplo, a gente está na discussão agora de extração de valor dos motores de AI generativa. Já começa as discussões, até onde vai, até onde eu entrego o meu dado, mas assim, eu perder o momento também talvez eu esteja contra-investindo, né? Então, você achar esse ponto de corte, esse ponto de equilíbrio não é trivial, mas você ter um framework que te estrutura, né? Te cria um guardrail, onde é que te pontua tudo aquilo que você tem que olhar para ajudar a você montar, não a equação, ou calcular o score daquilo que você precisa verificar nesse processo decisório, para nós tem se mostrado bastante relevante, e o mais importante dentro dessa jornada. Não vai ter, assim, pelo menos a gente não encontrou uma equação única que consiga dizer facilmente, ó, isso daqui você vai comprar, isso daqui você vai se associar com uma startup, isso aqui você vai comprar um share, isso aqui você vai comprar total. E já aconteceram momentos onde é que a gente entendia que o melhor era crescer junto com a startup, por exemplo,
e em determinado momento a gente entendeu que se a gente comprasse o fonte, aquilo que a gente queria enriquecer esse modelo com dado proprietário nosso, valeria mais a pena do que a possibilidade de continuar enriquecendo esse mesmo algoritmo com dados dos concorrentes, porque era uma startup que ela atendia todo um segmento específico, de uma temática específica. Então a gente foi e comprou fonte. Então eu não compramos a empresa, não compramos share da empresa, mas a gente comprou o produto dela, que se comparar hoje, o nosso produto foi para uma outra direção, né? Então, acho que ter essa flexibilidade, ter essa liberdade, ter esse entendimento ajuda a gente tomar essas decisões, que deixou de ser realmente uma teia, porque são muitas ramificações, são muitos caminhos. Ô Mota, e algumas coisas, só pontuando aqui, né, assim, você trouxe esse ponto da flexibilidade, porque o que eu vejo que é muito comum a gente não trabalha, se você trabalha com concorrente, a gente não quer nem ouvir falar, e às vezes é isso, né? Às vezes, por ele trabalhar com concorrente, ele tem valor também, né? O poder da rede ali, poxa, o cara tá no meio de um monte de coisa, ele tem benchmark, eu consigo a partir dali ter um produto muito melhor do que um produto standalone. Assim. E o outro... Pode ser perdão. Não, vai lá. Não, eu falei, pode ser um ponto de início muito relevante. A gente encontrou uma vez um baita do empreendedor que tinha uma solução muito boa para o algodão. Em evoluções, poxa, meu produto talvez a baixo esforço eu consiga adaptar ele para cana. E se bobear hoje, ele tem mais cliente de cana do que de algodão. Que legal. Então se mostrou ainda mais valioso e com uma possibilidade de extração ainda maior de valor do que naquele core, quando ele começou. É isso. E o segundo ponto que eu ia trazer é de humildade também, porque muitas vezes a empresa grande se coloca num lugar de falar, eu não preciso, eu consigo fazer, eu dou conta, eu faço tudo dentro de casa, não preciso de ninguém de fora. E eu acho que o ponto inicial para esse ecossistema que vocês montaram é você ter a humildade também de falar, poxa, deve ter alguém que sabe isso aqui melhor do que a gente. É lógico que lá dentro do seu core e tal, vocês são especialistas, têm muito conhecimento e tal, mas tem um monte de coisa que está em volta que às vezes a empresa gasta tempo tentando fazer dentro de casa e, cara, para quê? Assim, não vai gerar um diferencial competitivo você ter isso dentro de casa, né? Às vezes é muito mais rápido, o negócio do timing é muito importante, porque às vezes a velocidade é muito melhor você ter alguma coisa AI generativa ali do que você falar, vamos criar a nossa própria AI generativa. Cara, vou demorar 2 anos para chegar, não, vamos usar o de alguém, e aí a gente vai aprendendo, aí a gente vai customizando, e aí a gente vai criando uma aqui, e aí a gente usa um modelo fora também e tal, mas a velocidade é importante, né? E às vezes as empresas não pensam tanto nisso, ela cria tanta análise, e quando ela toma a decisão, já passou, tanto faz, a decisão perdeu a importância que ela tinha lá atrás. Então, em alguns momentos também, e aí concordo que você não tem muita receita, né? Mas em alguns momentos é melhor você correr um risco um pouco maior, mas pô, vamos começar aqui, e aí a gente vai aprendendo e tomar uma decisão a partir de dados, né? A partir do que a gente está fazendo, e não só, mas e se isso acontecer? E se nosso dado for para a nuvem? E se alguém pegar? Aí você não faz nada e também não tem nenhum diferencial competitivo. Saber que não vai dar certo, saber que não deu certo, que não vai dar certo mais rápido, é muito valor. É muito valor. Maravilhoso. Então conseguir abrir frentes para experimentar. Poxa, se você tem 3 hipóteses, você consegue entregar cada uma dessas hipóteses na mão de alguém que vai correr ou já está 3, 4 passos, te ajuda até a escolher qual das 3 é a que vai dar certo, né? Então por isso que é bastante relevante. Porque dinheiro é finito, apesar de toda grande corporação conseguir fazer, no final do dia ela consegue, né? Ela tem recursos para, mas no final do dia ela precisa distribuir de maneira mais eficiente, mais inteligente esses recursos e obter o resultado mais rápido, né? Ou pelo menos antes da concorrência, ou de forma a extrair valor primeiro, né? Então é difícil imaginar você conseguindo isso, abrindo frentes em paralelo, sem usar o poder. Eu vou usar talvez a nomenclatura simples, é muito mais complexo que isso, da inovação aberta, né? Que é como é que você
trabalha conjuntamente, né? E é interessante, né? Uma das coisas assim, que para a gente tem sido bem legal, quando você pensa em diversidade, acho que você pode olhar sobre vários prismas, né? Mas a diversidade é sobre um aspecto de visão até para onde que vai determinado, ou qual abordagem escolher para determinado desafio. Porque tecnologia também são múltiplas, né? Então, às vezes você conversa do mesmo problema, do mesmo desafio, e tem empreendedores com teses, às vezes elas são até conflitantes. Um vai para a esquerda, né? O outro vai para a direita, né? Então, imagina você ter que escolher um dos lados. Não, você conversa com os dois, acompanha os dois, vai junto, ou coloca mais recurso ou menos recurso, dependendo do lado que você acredita mais, mas pelo menos você tem a possibilidade de caminhar para esses dois caminhos com pessoas convictas, que aumentam, porque se eu acredito mais para um lado e eu sou empurrado para o outro, talvez eu não vá com toda a energia, com toda a minha potência, e às vezes inconscientemente eu estou dificultando ou estou diminuindo a chance desse negócio dar certo. É melhor deixar na mão de convictos que aquela direção é melhor, e que potencialmente pode ser que eles que estavam certos, né? E enquanto isso a gente ataca o outro lado, mas você mantém perto, né? O ecossistema tem o próprio, se você olhar hoje as associadas do Pulse, deve estar na casa dos 60, tem competidores e tem coisas que são fora da nossa área, mas que nos permite manter um olho ali, acompanhando que tá, poxa, isso daqui que pra gente parece não ter uma conexão direta, vai que um dia tem, né? Então, de novo, aquela ideia de portfólio, né? Dentro da mecânica do dia a dia aqui da corporação, acaba que vocês têm as suas missões, né, ou são as metas, né, as suas missões de curto prazo e de longo prazo, mas que ainda assim elas estão cercadas num guardrail que já se fala, né? Acho que ali naquele portfólio mais diverso, acaba que tem um pedaço dali que é necessário para compor a equação para diminuir a chance de miopia no futuro, né? Então acaba sendo, ali tem muito mais apostas, né? E eu estava lembrando aqui na hora que você falou de às vezes não compra a empresa, né? Compra só o código, só ajuda. Você faz o ecossistema ele ir crescendo, né? Porque o que você falou, o cara vem com uma solução para algodão e de repente ele consegue melhorar ou modificar ou ajustar aí para outro segmento. Você acabou abrindo a cabeça dele. E com o tamanho, né? Eu fiquei por 8 anos numa multinacional, até o Gustavo me resgatar e eu vim para cá atuar na Samba. Eu trabalhava na DHL. E aí era sempre esse desafio, né, de startup, e não é, como é que a gente resolve o problema, como é que é a solução, e comentou, né, eu estava lembrando do ROL, né, do Return on Learning, como é que você tira o retorno de tudo que você aprendeu com essas startups, essas tecnologias, e às vezes nem que é uma startup, né, é um desafio interno, né, isso é muito bacana, né, Mota, alguém interno ter uma ideia, você traz, acelera, conecta ele com o pulso e fala, segue aí com essa ideia, quem sabe a gente consegue ter uma solução disruptiva. Mas algo muito interessante foi quando você comentou da IA generativa, né? Aqui na Samba a gente vem falando muito disso, né? De você ter algo digital, você ter inteligência de dados e de você ter inteligência artificial. E aí pode ser uma opinião pessoal, tá? Aonde você vê a grande disrupção, né? Porque IA tá aí, todo mundo tem uma para chamar de sua, né? Cada hora aparece alguém com uma nova, com uma que é melhor 200 vezes que a anterior. Mas onde é realmente no produto, é na movimentação, e se tiver alguma coisa aí que mas onde você acha que, aqui a gente vai transformar nesse meio que você tá, hein, mano? Acho que tem algumas questões que eu vejo como oportunidades. Primeiro, como você colocou, inteligência artificial já existe há um tempo razoável, né? Mas inteligência artificial, você também lida com risco, né? Porque não é determinístico, né? Não é uma equação que traz um resultado, né? A gente traz um range, te traz uma probabilidade maior ou menor para alguma coisa, mas ainda assim ele erra, né? Modelos por essência eles erram porque eles estão aprendendo e pode acontecer algum evento que faz com que essa tendência se mostre equivocada. Então, assim, a primeira coisa talvez da popularização ou do aumento da crença de que, de fato, inteligência artificial
vai resolver muitos problemas, né? Talvez alguns estão achando que vão resolver todos, mas pelo menos achando que vai resolver muitos, ele potencializa a agenda de dados de maneira geral, né? Então, a gente teve aquele boom lá atrás de dado ao novo petróleo, só que dali para frente, acho que explodiu a quantidade de gente trabalhando com iniciativas de inteligência artificial, principalmente machine learning, mas muitas iniciativas também fracassaram, né? E agora, com a ideia da IA generativa, mais popularmente utilizada com o chat GPT, trouxe de novo para a pauta, né? E me parece que esse negócio não volta mais, né? É daqui para frente só derivações de como extrair mais valor de inteligência artificial. Então, aproveitar para acelerar aquela agenda que talvez enfrentava desafios, né? Porque startup se aceita melhor a startup falhar, né? Conceitualmente, o mercado entendeu que é uma parcela só que vai romper, né? E um pedaço vai morrer, como natureza do desenho, né? Do ciclo. AI também, né? Um pedaço vai ver, mas talvez a gente ainda começou essa jornada talvez com uma mentalidade de construção de sistema transacional, né? No qual você construir o sistema, e era certo que você capturava o resultado, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre capturava, né? Toda vez que implementava um sistema para digitalizar algum processo. Com inteligência artificial, a gente obviamente extraiu muita coisa, mas também houve falhas, né? Algoritmos que não performaram como se imaginava, que talvez o dado não existia com a disponibilidade no tempo ou com a granularidade necessária. Então, a gente foi criando esses cases de insucesso ao longo da história, que talvez esfriou ou diminuiu talvez a aceleração que teve lá no começo, quando se começou a falar de Big Data e Machine Learning. Então, a primeira coisa é a oportunística, né, de voltar a acelerar iniciativas com dados. Isso é o capítulo AI de maneira mais ampla, né? Quando você, falando agora de AI, especificamente de AI generativa, eu vejo uma possibilidade aí, vem aqui para o indivíduo. Eu já vi gente concordar, gente defender e gente achar que tem muito mais a extrair, mas eu ainda acho que neste primeiro momento a gente tem algo que é de fácil colheita, vou fazer analogia aqui com o nosso negócio agro, né? De fácil colheita de valor, de benefício, né? Então, assim como as planilhas foram em determinado momento muito boas para quem aprendeu a extrair um pouco mais de valor do que a média, assim como os buscadores também, quem sabia operar melhor, sabia como usar os parâmetros, conseguia achar mais fácil ou com melhor qualidade aquilo que se buscava na internet. Para mim, hoje, as ferramentas de LLM tem permitido isso, assim como você já vê gente extraindo muito valor e gente extraindo menos valor ou quase nada, mas é todo mundo com a ferramenta na mão, né? Então eu acho que a gente ainda está vivendo este momento e a gente ainda vai passar por essa jornada de todo mundo aprendendo, mas nunca esteve tão fácil. Então a chance de escalar é muito rápida. E se escalar direito, a gente deveria se favorecer no âmbito indivíduo, né? Eu não sei, lá atrás se falava muito, né, o quanto os robôs vão substituir os empregos humanos, e é engraçado que nessa jornada agora, nesse novo ciclo que se fala de GenAI, se diz o quanto a gente vai extrair mais de cada indivíduo. Né? Então, se vê a possibilidade de humanos melhores, né? Humanos usando AI são humanos melhores, né? Talvez humanoides, né? Já tem gente que defende você isso. Que é o os quanto Jetsons, você... com certeza, meu amigo. Como é que é? Os Jetsons, lembra que a gente assistia e falava, nossa, olha, vai ter uma máquina aqui que solta sanduíche. Que se facilita muito e passa a ser transparente, né? Então, poxa, antes você tinha que ler, às vezes você começa, eu vou dar um exemplo real, né? Você começa procurando coisas e pedindo para o chat GPT te trazer, mas você vê que ele tem lá os seus vieses também, né? Ou as suas conclusões. Às vezes você quer alguma coisa num contexto muito restrito. Então você pega 3 fontes que você
confia, aí você pede para ele trazer uma compilação só dessas 3 fontes, né? Te pede para resumir alguma coisa, te pede para te dar ideias, né? Exercícios de brainstorming, eles têm sido muito mais ricos, porque de largada ele tira o bias do grupo que está fazendo brainstorming, né? Ele consegue trazer coisas que dali ninguém trouxe, não é porque ele é melhor, mas simplesmente porque ele não é bias, ele não está naquele contexto, não são pessoas que trabalham juntos, que estão envolvidas com aquela problemática, então ele potencializa o mundo. Então, para mim, o começo da sua pergunta, né, onde que a gente vai mais extrair, para mim no contexto do indivíduo. Os indivíduos têm tudo para conseguir produzir mais, conseguir criar mais, seja porque ele enriquece a saída, seja porque ele facilita as entradas. Mota, que papo massa, viu? Adorei, passou super rápido aqui, eu te agradeço muito, você trouxe conhecimento do jeito que a gente gosta de gente que fala, né, de teorias, mas que coloca a mão na massa também, que executa, que vai lá, que vê o negócio acontecer na prática, que erra, que acerta. Então você trouxe várias histórias, vários casos que podem inspirar as outras pessoas. Esse é nosso intuito aqui com esse podcast, é fazer com que as pessoas possam se inspirar, né, melhorar a vida de cada um aí, dar alguma ideia, trazer algum insight. O cara da Raiz falando ali. E é assim, viu, Mota, pessoal? Esse é o 5º podcast mais ouvido de tecnologia do Brasil. Uau. E tem gente que escuta na estrada, indo pro caminho. Aí direto eu recebo assim, poxa, cara, aquele cara falou um negócio que, poxa, já passei pra minha empresa inteira, agora todo mundo já vai fazer, já pedi para todo mundo ouvir. É muito interessante, né, o poder que a gente tem através das ideias aqui, de transmitir essas ideias, fazer com que cheguem em lugares diferentes, até indústrias diferentes, né, em negócios que não necessariamente estão ligadas com o agro, mas que de alguma maneira vão se inspirar nessas histórias aqui. E você foi brilhante em todas as suas colocações. Muito obrigado, Mota. Obrigado, Lílio, também. Foi super legal, hein, Lílio? Não, foi ótimo. Eu fico sempre muito empolgado que a gente tem conteúdo rico, Mota. E é isso, é como é que a gente ajuda as pessoas a pensarem também. Obrigado. Você não tem, mas foram mais de 50 minutos aqui. Parece que passou 5 só, né? Muito obrigado por todo o conhecimento, por toda a informação. De novo, sou fã, né? E é fácil também conversar com pessoas de empresas que a gente é fã. Obrigado pela oportunidade. E de verdade, Gustavo, esse aqui deu 6 páginas do caderno anotado aqui, de tanta informação. Tive até que gravar, marcar texto aqui para eu não esquecer depois. Bioparque de Energia. Já mudei o nome aqui já. Obrigado, Mota. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, sempre muito bom aí encontrar, bater esse papo. Isso daqui no final do dia também faz pensar, faz refletir, e os questionamentos que vêm podem reafirmar ou fazer a gente pensar diferente, né? Então, eu super agradeço a oportunidade aqui de poder aprender e dividir também um pouquinho do que eu sei. Muito bom. Obrigado, Mota. Obrigado, Nílio. Pessoal, se você gostou desse episódio, passe para frente, compartilhe. Tenho certeza que você vai impactar de maneira positiva a vida de alguém. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado.